Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 29. Convido você a abrir a palavra de Deus aí. Profeta Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Farei essa leitura e peço a você que ouça a palavra de Deus. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Zafã, e de Jeremias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas, a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa é a palavra do Senhor. O texto é maior que isso, mas aqui já dá para a gente ter uma unidade de leitura completa. Irmãos, nós estamos vivendo dias que não desenhamos para nós mesmos. E não só pela imprevisibilidade do futuro que nós não temos, ou melhor, que nós temos uma imprevisibilidade, não apenas por isso, porque a gente não sabe do dia de amanhã, mas também porque não desejamos esses dias. Se eu perguntasse a qualquer um, se era este o 2020, o 2021, que desejaria, eu tenho certeza que tem muita coisa para ser rejeitada. Tem muita coisa para não ser desejada. Não importa o quanto você negue ou superestime a doença que está por aí. Não importa. No meio termo, na média, está difícil para todo mundo. Não é uma questão política. Não é uma questão apenas de saúde pública. Não é uma questão filosófica. Não é apenas uma questão econômica. Não é apenas uma questão global. É tudo isso junto e misturado.
É tudo isso e somos todos nós. Um planeta, um só globo, uma contingência. É isso que significa o que estamos vivendo. E para todos, portanto, desagradável. Dias maus, dias difíceis. Esses dias estavam contados. E nós fomos surpreendidos. Os planos de Deus não. Os decretos de Deus não. O desenho de Deus ainda está intacto. O nosso é que foi descartado. Esses dias não são dias aleatórios. O difícil é nós encaixarmos um Deus soberano e bom com dias maus. Porque no dia bom, da bonança, da bênção, ninguém tem dificuldade teológica. Mas no dia da dificuldade, nós temos dificuldades teológicas. Nos dias amargos, nós não somos tão doutrinariamente esclarecidos, não é verdade? As dúvidas surgem, o coração apela para cura rápida, porque nós queremos cura, nós queremos alívio, nós queremos respirar em paz, quando estamos sufocados pelas circunstâncias. E é isso que está acontecendo nesse texto. Há algum tempo atrás aqui, antes desses irmãos e irmãs, porque aqui nós estamos falando do povo de Deus, serem enviados como cativos para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, eles estavam em suas casas. Deixa eu falar com você rapidamente sobre expectativa, sonho. Quais eram suas expectativas no ano 2019? Quais eram seus sonhos, planos, projetos em 2019? Para 2020? Nós somos surpreendidos logo no começo do ano de 2020. Ali meados de março a coisa pegou pra gente. Mas ali já em fevereiro, já estávamos falando mais acaloradamente em termos de mundo, de Ásia. Não é verdade? Qual era o seu plano? Qual era a sua agenda? Eu estou te convidando a retroceder no ano de 2019, poderia te levar ao ano 2018, quem sabe, para te mostrar que em 2020 sua agenda foi confrontada. Olha, é um caso muito raro encontrar irmãos e irmãs cujas agendas não foram afetadas pela pandemia, cuja agenda não foi influenciada, marcada, obstruída, ou completamente, inclusive, anulada por conta da pandemia. Não é verdade? Economia, saúde, liberdade, núcleo familiar, ficando mais perto, ficando preocupado, ficando mais junto, perdendo entes queridos na história. Qual é o seu caso? Seja qual for, nesses que eu estou aqui ilustrando para exemplo, significa que a sua agenda foi alterada, foi alvo de intervenção, em vários aspectos, em várias páginas dela. A página familiar, a página do coração, a página dos planos, a página da profissão, os rascunhos do planejamento familiar, do planejamento pessoal, as viagens, a ida ao trabalho, o próprio trabalho, os estudos, os relacionamentos. Em alguma medida, todos nós fomos afetados, não é verdade? E para alguns a coisa mudou demais.
Coisas boas aconteceram de lá para cá e ainda estão acontecendo, mas coisas muito amargas ainda estão sendo sentidas no nosso paladar. Há ainda uma pressão no peito. Não é verdade? Nós estamos vivendo dias maus. Esses não são os dias mais doces do planeta Terra. Não importa o que a gente pense, esses não são os dias mais leves. Não são os dias mais doces. São dias de tribulação. São dias de dor. São dias de pranto. Dias de lamento. Pastor, mas eu tenho tido motivos de alegria mesmo nesses dias. Eu tenho tido motivos, inclusive, de louvor novo a Deus mesmo nesses dias. Pastor, o meu negócio decolou nessa pandemia, e talvez por causa da pandemia. Isso é impossível, meus irmãos? Não. E pode ser o relato de alguns, se não de vários de vocês. Isso não muda o fato de que nós estamos vivendo dias difíceis. Dias pesados. Dias de luto. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o quadro histórico considerado por Deus e mexido por Deus aqui, nesse texto, alvo da fala dele, da intervenção dele e da instrução dele, combina com os nossos dias. E eu quero confrontar o que Deus revela e instrui nesse texto com a nossa agenda. Vamos juntos? Perceba o que está acontecendo. Essas pessoas tinham planos, projetos e agenda um tempo antes. Mas guardas e uma milícia bateu a porta com agressividade, pegando pessoas à força, pegando os nossos irmãos e irmãs aqui do passado à força e colocando algemas em seus braços, colocando eles acorrentados e falando: silêncio. Vocês agora estão debaixo da autoridade da Nabucodonosor, rei da Babilônia, propriedade dele, e vocês são escravos, sem direito a palavras. E levaram eles então para a Babilônia. Deixa eu só dar um relato para vocês rapidamente. O que é Babilônia, meus irmãos? Sabe o que é Babilônia? O oposto de Jerusalém. Jerusalém era a cidade levantada por Deus para que o povo dele tivesse paz, recebesse a bênção dele, vivesse ali em comunhão, crescendo, se edificando na bênção. Babilônia é um mundo onde parece que Deus não governa. É o contrário. Nabucodonosor é um rei ateu, anti-Deus, o Deus Yahvé, contra o povo de Deus, inimigo do povo de Deus, inimigo realmente ativo, que persegue, e tanto é que está fazendo isso aqui. Babilônia vai ser ilustrada lá no livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro que usa símbolos históricos, sobretudo veterotestamentários, ou seja, vindos do Antigo Testamento, para falar sobre realidades espirituais. Essa é a literatura apocalíptica de João. Tem outras literaturas apocalípticas que usam o mesmo jeitão de conversar, usando outra base figurativa. No caso do Apocalipse de João, a base figurativa é o Antigo Testamento. Tabernáculo, 12 tribos, o número 12, Babilônia, Jerusalém, ok? As cores combinam com isso daqui também, os números, então são linguagem, é uma linguagem do Antigo Testamento. E esta figura histórica, municipal, nacional da Babilônia, vai ser usada para figurar, ilustrar uma cultura contra Deus. A Babilônia vai ser personificada como uma pessoa, ilustrada como uma pessoa, para falar sobre uma cultura, uma civilização contra Deus. Aqui está a Babilônia histórica, que dá motivos para isso ser usado lá em Apocalipse de João. A Babilônia é um lugar que você não gostaria de criar os seus filhos. Você tem escolhido aí a escola para o seu filho? Fala para os pais de crianças. Quais são os seus critérios? Onde você quer que ele passe a maior parte do dia dele? É a maior parte acordado, na escola. E hoje, ainda mais com o sistema integral, alguns pais precisam. Já pensou nisso? Que ele vai estar ali absorvendo dia e noite.
Porque não para no período de sala de aula. Vai para casa ainda, as tarefas, as atividades. E isso até quando? Irmãos, até tarde da vida adulta é o nosso período escolar. Mas em algum momento os pais têm opinião para dar e direitos sobre os filhos para escolher a escola que eles vão estudar. Você tem pensado nisso? Quem tem influenciado seus filhos? Quais são os programas de televisão? O tempo que ele gasta e investe no dia experimenta. O quanto ele tem sido apresentado a verdades que o transformam e fazem bem? E a lixo cultural. Já pensou nisso? Irmão, isso é difícil. Mas quando eu posso escolher a escola do meu filho e abro mão disso, ou escolho mal, aí a coisa fica mais complicada, que eu estou jogando no time contrário. Daqui a pouco vai chegar o tempo de faculdade, em que eles vão escolher o curso e vão escolher a faculdade provavelmente. Ainda que os pais participam, a influência já está lá embaixo, desse tamanhozinho aqui. Você não escolhe amizade, você não escolhe programa de televisão, aplicativo de celular. Você tem um filho aí de repente de 18, 19, 20 anos. Ou quem sabe tem um adolescente de 39 anos em casa. Que influência você tem? Se você tem um adolescente de 39 anos em casa, você tem uma influência, sabe qual? O que você põe na geladeira para ele comer. Porque está lá com 39 anos é porque não compra nem a comida que come. Perdão se eu estou sendo injusto com a história de alguém aqui. É só uma marca da nossa geração. Adolescência tardia, de pessoas que demoram a assumir responsabilidades e, portanto, a casa dos pais ainda é um porto seguro. O fato é que vão perdendo a influência dos pais cada vez mais. Babilônia é um lugar que você, preocupado, pai e mãe responsáveis, não gostaria que os seus filhos fossem criados. É uma escolinha que você não gostaria que os seus filhos fossem educados. Companhias na rua que você gostaria que ele não tivesse. Uma faculdade cujos ensinos você não gostaria que eles tivessem. Dá para entender o drama? Isso é Babilônia. Não apenas imoral, perdida e perversa, mas contrária violentamente àqueles que se dizem adoradores do Deus de Israel. É perigoso ser crente na Babilônia. Irmãos, daqui a uns tempos, seremos todos nós. Aqueles que acham que as coisas vão melhorar para os crentes, você não leu a Bíblia não? O cinto vai apertar para o nosso lado. O anticristianismo tende a evoluir até a volta do nosso Senhor Jesus. E isso vai ser feito cada vez mais abertamente. Em algumas circunstâncias históricas, nós saboreamos o desgosto de sermos perseguidos pela nossa fé. Isso está acontecendo aqui, aconteceu no tempo de Paulo, aconteceu em algumas partes do mundo com outros cristãos, e pode acontecer conosco em menor e maior medida ao longo da nossa história recente, e pode vir a acontecer em outros graus, futuramente. Este não é o problema da história. Nós não devemos nos preocupar em fugir da perseguição com prioridade. Não é por aí que funciona. Porque esses irmãos e irmãs foram tirados de suas casas à força, por perseguição de sua fé, e foram levados cativos para a Babilônia. Escravos e escravas, sonhos roubados, conforto roubado, não tinha mais a cama que eles dormiam, não tinha mais, permita o anacronismo, o chuveiro quente, não tinha mais a pantufa, nem sua Netflix. Irmãos, eu saí de casa e guardei na geladeira, porque estava no congelador, um açaí com banana que eu pedi ontem, um potinho. E agora, nesse momento, eu estou dando a dica para minha esposa. É meu. Segunda dica. E coloquei na geladeira, para ele dar uma descongelada, para quando eu chegar em casa, você já sabe o que eu estou planejando fazer. Eu vou saboreá-lo. Estes irmãos não puderam voltar para comer a sobremesa que estava no
congelador. Se tinha feijão no fogo, queimou. Mas muito pior do que isso, foram os sonhos interrompidos, a carreira interrompida, o projeto de vida interrompido. E não deram tempo para eles. Por isso que eu acho que isso é semelhante com o momento que nós estamos vivendo. Uma doença chegou e fomos pegos de surpresa, não fomos preparados para isso. Não fomos preparados para isso. Essa é a nossa circunstância. E em alguma medida, é a estrutura dinâmica desse povo aqui. E eles agora são levados para a Babilônia. Num lugar e numa circunstância que eles não desejavam, não queriam viver. Mas não tiveram escolhas. Parece com o nosso tempo? Em algum grau sim, né? Não tivemos escolhas, estamos vivendo em momentos desagradáveis. Com dinâmicas desagradáveis, prejudiciais, em todas as esferas. Na fragilidade da nossa vida, da perda de entes queridos, que é o grau máximo do nosso prejuízo desses dias, a perda financeira, o prejuízo financeiro, o prejuízo da liberdade, né, civil, em algumas medidas. No caso nosso, prejuízo de comunhão, prejuízo de convívio, prejuízo dos afetos demonstrados. Já percebeu o desgosto que é cumprimentar alguém? Como é que faz? Complicado, né? Desagradável. Pegue isso para olhar para esse texto e pensar o desgosto e quão desagradável era este momento deles. E o que estava acontecendo? Deus manda uma carta para eles. E isso aqui muda tudo. E eu espero que Deus fale conosco, como falou com esses irmãos. Porque quando Deus fala, Ele abre os nossos olhos para que a gente perceba que a vida não é resolvida com aquilo que a gente acha. A vida não se desenha com aquilo que a gente quer que seja. Esses irmãos estão frustrados, sofridos, angustiados, mas ainda são filhos de Deus. E o que eles vão fazer? Vão orar, vão consultar profeta, vai levantar profeta, vai pregar para eles vão dar um jeito de cultuar a maneira deles, eles vão arrumar respostas, como nós temos arrumado respostas e providenciado sentido ao nosso próprio gosto. Deus vem aqui dizer: deixa eu falar o que está acontecendo. Meus irmãos, se Deus escrevesse uma carta para nós hoje e nos mostrasse por trás dos bastidores, nem que fosse para ouvir que essa pandemia vai durar 70 anos, mas que fosse Ele falando e colocando as coisas no lugar. Porque enquanto isso não acontece, olha o que esses irmãos estavam fazendo. O texto diz assim, versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Tem gente pregando, tem gente adivinhando, tem gente dando visão, dando profetada dizendo: gente, daqui a pouquinho passa. Babilônia, cativeiro, tá? Estou falando para a gente fazer um parâmetro aqui, mas não vamos misturar as coisas. Daqui a pouco a gente deixa elas mais consolidadas. Gente, daqui a pouco passa. Era isso que eles estavam falando. O que o povo queria ouvir. Sempre sonham segundo o desejo de vocês. Deus me mostrou que... E vem profeta da televisão, e vem gente pregando, e vem gente no rádio, no podcast, pastor da internet, pregando o que a gente quer ouvir. Não o que Deus falou, não o que a Bíblia diz, porque é assim que Ele fala, fazendo aqui uma comparação com os nossos dias. É assim que a falsa profecia se manifesta hoje. Naquele tempo se levantavam com sonhos, com profecias, com assim diz o Senhor, quando Deus não disse. E por que eu estou falando isso aqui, supondo que eles estavam pregando a brevidade do cativeiro? Porque Deus falou, depois disso, que seriam 70 anos. Em contrapartida com o que os falsos profetas estavam profetizando. Logo, esta era a contradição.
Esse era o ponto de contrapartida aqui. Não estou pregando isso para vocês, não foi eu que falei. São 70 anos. Então o problema não é circunstância ruim. O fato de termos uma circunstância ruim não significa que Deus não é Deus, que Deus falhou. Não significa que o mal venceu. Percebe isso na Escritura? Nabucodonosor meteu o pé na porta daquelas pessoas e arrancou o gente dali e levou para a Babilônia. Tem crente triunfalista que acha que não pode nem ficar doente. Meu irmão, Deus nunca te falou isso. O problema não são circunstâncias amargas. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus não nos prometeu liberdade das aflições no tempo, na história, mas nos ordenou ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. A circunstância maldita, a circunstância caída, a circunstância dolorida, pesada, vai ser experimentada por nós. Esse não vai ser o único mal que nós vamos enfrentar. Virão outros males. Este não é o problema. O problema não é circunstância difícil. O problema não é circunstância ruim. O problema é não termos a perspectiva de quem é soberano na circunstância e em toda a história. O problema é não estar alinhado com quem de fato está no controle. Porque quando eu sei que os meus dias mais difíceis também pertencem a Ele, as coisas ficam no devido lugar. Mesmo que não sejam as coisas que eu planejei, mesmo que não seja aquilo que eu desenhei para mim. Quando eu sei que eu estou vivendo uma agenda de Deus, não importa se a minha foi rasgada em 1000 pedaços. Porque se Deus é amado da minha alma como Deus, se Ele é encarado por mim como soberano, cheio de amor e sabedoria, como eu quero saber a vontade dEle nos meus dias? Como eu quero saber que Ele tem planos, que Ele tem decretos maravilhosos, cheios de graça e poder? Como eu quero saber que essa história não está descarrilhada? Como eu quero saber que Ele de fato vai vencer o mal, que Ele vai botar um fim em toda dor um dia, que Ele vai julgar o mal e que Ele vai vencer? Como eu quero saber disso? Porque isto é o que faz aqueles que o amam. Sabem e confiam, sabem e dependem, descansam, se orientam, ainda que esteja doendo, ainda que os dias não sejam os mais agradáveis possíveis. Então, ele disse, deixa eu voltar no versículo anterior, nos versículos anteriores: assim diz o Senhor aos exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem bateu na porta e foi agressivo com as pessoas foram soldados de Nabucodonosor, babilônicos. Então quem é que deportou quem? Nabucodonosor nos deportou e nos fez escravos. Está aqui o nosso inimigo público, e nós estamos pedindo para que Deus o mate, para que Deus nos liberte, para que Deus o derrote. Deus vem dar teologia para esse povo dizendo: assim diz o Senhor para os exilados que eu deportei. Eu deportei. A circunstância negativa não só não é o nosso maior problema, como também, ao ler esse texto, eu vejo que Deus é soberano na circunstância negativa. E não apenas soberano como quem domina, mas como quem tem planos. E sabe por que isso é novidade para nós? Porque nós, via de regra, somos crentes que temos apenas planos pessoais. E a nossa espiritualidade, honestamente, se resume
em ter um Deus abençoando os meus planos, quando eu não me interesso pelos planos dele. Você já parou para pensar que Deus tem planos e que a maior bênção que nós podemos alcançar é sermos incluídos nesses planos, estarmos participando desses planos, desfrutando da companhia desse Deus que tem planos? Você se interessa pelos planos dele? Ou sua vida com Deus, sua espiritualidade, tem se resumido a ter fé que Deus pode abençoar os seus? Misericórdia. Nós não arrumamos um gênio da lâmpada na Escritura. Nós somos apresentados a um Deus soberano, digno de louvor e glória, e de que tome nossas agendas e faça delas o que bem entender, para nos abençoar. Este Deus sabe o que fazer da nossa história. Nós não sabemos o que fazer com a história dele, nem com a história da humanidade, nem sequer com a nossa própria. Nós precisamos de orientação do alto. E ela vem na Escritura, quando Deus do alto revela a sua vontade. E aqui Ele está se dando a conhecer aquelas pessoas, e nós estamos desfrutando disso, o conhecendo, ao ver Ele se revelando àquelas pessoas cativas e desesperançadas. Eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Precisamos saber que Deus está por trás dos lances da história, que Deus é um Deus ativo, em atividade, trabalhando, soberanamente trabalhando. Deus é um Deus que tem agido na história, que tem planos, e nós nesse momento precisamos saber, Deus é soberano hoje, em 2021, Deus está trabalhando hoje, seu trono não está vazio, o reino está sendo expandido, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja, a igreja é dele e ele prometeu edificá-la, ele está fazendo a sua noiva avançar, o reino está sendo expandido, o domínio das trevas está sendo deposto, e nós precisamos parar com o egoísmo, ou um egocentrismo, achando que o reino sou eu, e que Deus precisa me abençoar porque os meus planos foram frustrados. Irmãos, o plano é expandir o reino e dominar a terra com a glória dele. Esse é o plano. A sua glória inundará o planeta e as nações verão que ele é o Cordeiro de Deus. Todos reconhecerão, esse é o plano. Este é o plano. Dá para entender o tamanho do meu e o seu plano particular diante desse plano? E diante desse plano que é irrevogável, que nós lemos no livro de Jó, cujos planos não podem ser frustrados, os planos dele, nós temos que olhar para a circunstância do nosso tempo e perceber que Deus está agindo agora. Cabe a nós não sermos otimistas ou pessimistas, mas sermos responsáveis pela fé que recebemos e agirmos como igreja agora, com temor e adoração. Temor e adoração. Eu convido você a perguntar ao seu próprio coração: como eu posso adorar o Senhor nessa circunstância? Como eu posso temer o Senhor mais nesses dias? E o Senhor então traz a palavra para essa igreja dizendo: plantai casas, edificai pomares e comei do seu fruto. É para plantar a mangueira, esperar crescer e comer da manga. Não é um projeto de verão. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos. É para criar sua família aí, é para educá-los, casá-los, apoiá-los, é para viver a vida comum do dia a dia. Vocês não estão de passagem, é para vocês habitarem na Babilônia, com responsabilidade civil. É isso que Deus está falando aqui, é para você ser cidadão aí.
cidadão, cidadã, é para você de fato morar na Babilônia. Às vezes nós somos apresentados a circunstâncias adversas e difíceis, e imediatamente bate em nós um espírito de turista. Obviamente, a gente não quer estar ali. Mas quando nós visitamos um lugar bem gostoso, bonito, que combina com seu gosto, se você é como eu, logo você pode pensar, poxa, eu moraria aqui. Eu teria uma casinha ali. Eu gosto muito do campo, assim, montanha, verde, eu gosto dessas coisas. Planejo uma velhice, se Deus assim permitir, fora da cidade. Se puder, é o que eu gostaria. Então, de repente, a gente vê algumas cenas, alguns lugares no mundo, fala, poxa, eu moraria numa cabaninha aí. Queria ficar, habitar. Ou então você visita uma cidade, se você é mais urbano, uma cidade que você gosta do jeitão, que você gosta da atividade. Você fala, eu gostaria de morar aqui. A Babilônia não é um lugar que nós gostaríamos por conta de todos aqueles problemas que eu mencionei a você. Sobretudo pelas pessoas que moram lá e não gostam de você. Isso muda tudo. Às vezes, tanto faz o lugar, mas se as pessoas não recebem bem, a gente logo se sente em casa, não é verdade? A gente logo se sente em casa por conta das pessoas. Aí até independe o lugar, até independe as dificuldades. Bom, nesses lugares, ou melhor, nessas circunstâncias e nesse lugar, as pessoas não querem aqueles crentes. As pessoas não as bem receberam. E Deus está falando, habitem aí, multiplicai-vos e não vos diminuais. É para fazer o plano familiar aí. Esta é a casa de vocês agora. Vocês são sal e luz. Onde estão? Então Deus diz, preste atenção no versículo 7. Procurai a paz da cidade onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós terei paz. O problema não é a circunstância ruim. O problema é eu não me responsabilizar diante de Deus e da circunstância, como crente que sou. Crente no Deus que Ele é. Procurai a paz. Babilônia não é um lugar de paz, mas Deus mandou agentes de paz para aquele lugar. Não é um lugar temperado, mas Deus mandou do seu sal para aquele lugar. É um lugar de trevas, e Deus mandou das suas luzes, dos seus luzeiros para aquele lugar. Mas se ficarem escondidos, debaixo da cama, não iluminarão ninguém, não salgarão ninguém, não salvarão ninguém, e eles próprios não desfrutarão da paz que Deus dá. Responsabilidade na circunstância negativa. Irmão e irmã, nós somos igreja responsável nesse momento. Precisamos ser sal e luz nesse momento. Eu sei que pode estar difícil em casa, eu sei que pode estar difícil no coração, na perda de alguém, na perda de um ente querido, talvez alguém hospitalizado, talvez as finanças estejam difíceis, e Deus sabe também. Só que a sua vida não pode se resumir aí, porque isso não é o foco. Esse não é o ponto principal. Esse é um ponto muito precioso. Todos esses que eu citei aqui são pontos preciosíssimos. Nós só não podemos misturá-los com o principal. E qual é o principal? Sermos igreja nessa circunstância. Na circunstância do luto, da preocupação familiar, da preocupação com as finanças. No momento que estamos vivendo de saúde pública, como cidadãos, como pessoas, como amigos, como próximos, como vizinhos, somos igreja, vivendo o reino. Esse é o foco.
Senão, eu pego minha agenda pessoal e atropelo a agenda do reino. Na prática, o que significa? Que eu preciso buscar a Deus e a sua glória em primeiro lugar. Perguntar na minha dor: Deus, onde o Senhor está? Se mostre a mim. Me ajude a te adorar nessa circunstância. Me ajude a temê-lo nessa circunstância. Deus arquitetou a circunstância adversa desse povo. Está dizendo: promovam a paz. Busquem a paz. Há uma responsabilidade para mim e para você na circunstância difícil. Mas não depende apenas de nós. Busquem a paz, ou procurem a paz, e peçam a mim. E peçam a mim. Orai por ela ao Senhor. É para fazer e é para pedir. E eu vou dar. E quando eu der, vocês desfrutarão. Deixa eu aplicar isso no âmbito familiar rapidamente, só para ficar mais claro. Está difícil em casa? De repente, está com um problema conjugal ou com os filhos? Está faltando paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tomar o primeiro passo de pacificar, é muito possível, e orar a Deus pedindo, é muito provável que vai haver paz. E adivinha quem vai desfrutar em primeira mão? Tu. Você vai desfrutar em primeira mão a paz que você promoveu e pediu ao Senhor. Muitas vezes nós não queremos ser agentes de paz. Muitas vezes a gente se alegra na guerra. Era só um exemplo para a gente pensar isso rapidamente. Deus então está dizendo: busquem a paz e peçam para que eu dê, e vocês desfrutarão dessa paz. Quando se cumprirem 70 anos, então os meus planos vão ter terminados quanto a esse cativeiro. E aqui vem o resultado dos planos dele na adversidade e nos dias maus. Versículo 10. Assim que se cumprirem, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, o que eles desejavam é ir embora. Tudo bem, mas eles tinham sonhos maiores, que superam a circunstância do cativeiro. Deus não perde de vista os nossos maiores sonhos. Eu já falei para os irmãos, ano passado, eu quebrei um dedo, chutando a quina de um móvel. Então não foi apenas esbarrar na quina de um móvel, eu quebrei um dedo. O que aconteceu ali? O mundo parou, irmãos. Não tinha boleto que valorizasse naquele momento, nem salário caindo na conta tinha importância. O universo se concentrou no tamanho de um dedo. E ali estava todo o meu foco. Não tinha Deus no céu. Nada mais. Minhas vistas não viram nada mais. A única coisa que existia era eu e um dedo. E um pé de um sofá. Esse era o universo naquele segundo. Estou dando esse exemplo só para mostrar que nós somos reducionistas de acordo com a dor. Nós escurecemos as vistas quando as coisas vão mal. Quando ficamos irados, gostosos, tristes, preocupados, ansiosos, nada mais importa e nossa visão diminui drasticamente. A gente para de contemplar as coisas mais longe, para de ter perspectiva, abandona o pensar, os pensamentos lá do alto e enxergar além. É isso que está acontecendo aqui. Deus mostra além e amplia a visão daqueles irmãos. Olha, eu vou cumprir os meus planos daqui a algumas décadas. E eu vou ouvir vocês.
e eu vou dar o que vocês desejam. Mas nesse momento estão até esquecidos, porque a única coisa que dói agora é o fato de estarem escravos na Babilônia. Mas tinha um projeto na Babilônia, um projeto de vida, e também pós-Babilônia. E Deus não tira os olhos do que mais importa. Nesse momento, Deus não tirou os olhos do que mais importa. Talvez eu e você perdemos algumas coisas muito importantes para nós, ou o que mais importava para nós. Mas Deus não abriu mão do que mais importa, inclusive para nós. Só que nós precisamos aprender dele. E então ele diz, e nesse momento vai acontecer uma coisa, versículo 12 com vocês: vocês me invocarão, passarão a orar, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqueles irmãos, aquelas pessoas, seriam conduzidas num caminho de buscar a Deus com todo o coração que tem. Por isso eu te pergunto, nesses dias maus que temos vivido, você tem buscado o Senhor de todo o seu coração? Deus pode estar querendo te conduzir a buscá-lo de todo o coração. Por isso eu quero te convidar a orar por você, pela sua história e também pelo nosso país, para que a igreja do Senhor aprenda a buscá-lo nesses dias, a ter profundidade com Deus nesses dias, a peneirar o lixo cultural, as opiniões contrárias à palavra, a superficialidade, a distração, a insensibilidade ao Espírito do Senhor. Que haja quebrantamento, consagração, que haja santidade na igreja do Senhor Jesus. E a igreja somos nós. Que busquemos o Senhor, para que Ele seja achado de nós e mude a nossa sorte. No nome de Jesus. Vamos orar. Ó bendito Senhor, pedimos a Tua graça e misericórdia, para que busquemos o santo nome do Senhor, para que ouçamos a Tua voz, acima de todos os outros sons, inclusive o nosso próprio coração. Ó Deus, em nome de Jesus, o Cordeiro que morreu por nós para que fôssemos feitos povo Teu, ajuda-nos a olhar com os Teus olhos nesses dias, nos resgata de visão reduzida, limitada, onde não enxergamos além, não consideramos que o Senhor tem planos soberanos, maravilhosos, superiores. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Vem nos abençoar, papai, nos dando responsabilidade, temor e adoração nesses dias. Ajuda-nos a sermos mais crentes nas circunstâncias difíceis, adversas, no dia mau, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber a bênção que vem do Senhor e nós vamos em seguida cantar para Deus, pedir a graça dEle. Eu quero que você fique de pé para receber a bênção que vem do Senhor. Amado povo de Deus, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, dando perspectiva, responsabilidade, temor e adoração, hoje e sempre. Amém.